Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu quero ensinar para vocês, porque tem muita gente assim que tem dificuldade de montar um bolinho de aniversário simples. Às vezes quer fazer um bolinho de aniversário para um filho, para um netinho, alguma coisa do tipo, e não consegue montar ele numa forma para depois virar numa tábua para decorar. Então, como a minha filha vai fazer aniversário dela amanhã, eu tô fazendo esse bolinho para mostrar para vocês como vocês podem fazer o bolo numa travessa. Bom, pessoal, essa vasilha aqui que eu tenho, fica fácil para mostrar para vocês. Eu vou mostrar nessa daqui que é transparente. Se vocês puderem fazer numa travessa transparente, é melhor, porque na hora que decorar, vai ficar aparecendo o bolo e a decoração só por cima, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o bolo e montar numa vasilha assim. Aí você pode fazer as camadas de bolo, montar o bolo aqui dentro e depois fazer uma decoração por cima, sem precisar tirar o bolo da travessa, tá bom? Bom, pessoal, eu vou fazer essa receitinha, que é uma receita simples, fácil, é uma receita que eu sempre faço, então é muito simples esse bolo, é um bolo, um pão de ló, né? Então, assim, aqui tenho 3 xícaras de farinha, 1 xícara de água morna, 2 de açúcar, aqui tem uma colher bem cheia de fermento em pó, são 6 ovos, né? E uma colher de essência de baunilha. E a minha forma, eu não gosto de untar, enfarinhar, nada. Então, eu sempre coloco um papel manteiga. Eu forro o fundo da forma com papel manteiga, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu vou colocar os 6 ovos na batedeira para bater a massa. E o açúcar. Aqui eu vou bater, pessoal, até dobrar de volume. Vai chegar mais ou menos na metade ou um pouco acima da batedeira com o açúcar. E ele fica bem branquinho, vai ficar bem branquinho. Aí depois, quando ele já tá batido e tá mais branquinho, eu já coloco a essência de baunilha, tá bom? Então, eu vou pausar aqui só para bater por causa do barulho. Bom, pessoal, aqui, ó, dobrou de volume, bateu até dobrar de volume, tá bem branquinho, ó, bem branquiçado. Aqui eu vou colocar a essência de baunilha, tá? E vou dar uma misturada, tá? Vou dar mais uma batidinha, uma misturada aqui na essência de baunilha para depois terminar o processo. Bom, pessoal, aqui eu vou colocar o fermento com a farinha já, tá? Eu gosto de fazer assim. Então, eu misturo o fermento com a farinha, uma colher de fermento. A minha xícara de medida é tudo 240 ml, tá? Aqui eu vou colocando a farinha agora aqui, mexendo com o fouet e acrescentando a água também, tá? Então, o que eu vou fazendo? Eu vou colocando de pouco assim, vou sempre misturando, pessoal, de baixo pra cima, de baixo pra cima. Você não pode estar misturando agora, batendo a massa, tá? Sempre vai colocando um pouquinho de farinha e a mistura de baixo pra cima, de baixo pra cima. Que é pra você não tirar o airado da massa do bolo depois, tá bom? Então, você vai fazendo isso, vai colocando, acrescentando um pouquinho de água morna, tá? Aqui, ó, acrescentando um pouco de água morna. E acrescentando a farinha. Aos poucos, pessoal, não coloca tudo de uma vez, tá? Colocar tudo de uma vez não dá certo. Tem que ser sempre assim. Você vai vendo que a massa do bolo, ela vai ficando bem airada, cheia de bolinhas, tá? Porque isso precisa que a massa fique assim. Porque se você bater tudo, ela vai ficar compacta e depois vai ficar batumada. A massa no forno não vai crescer. Em vez de crescer, ela vai baixar toda, tá bom? Então, você tem que fazer esse processo, tá? Sempre de baixo pra cima, ó. De baixo pra cima. Mesmo quando você põe a água, de baixo pra cima. Sempre colocando de baixo pra cima. Ó.
até o finalzinho da massa, você vai acrescentando assim, tá? Então, ó, tá vendo? A batedeira tá ficando cheia, bem cheia. Por quê? Porque ela tá ficando bem cheia de bolinha por dentro, ó. Vai ficar uma massa bem fofinha, tá bom? Se você bater forte, bater rápido, vai tirar todas essas bolinhas, a massa vai ficar bem... Às vezes nem cresce, vai crescendo e abaixa tudo dentro do forno, o meio vai lá para baixo, tudo justamente por causa que as pessoas às vezes não têm paciência de fazer. Você quer fazer um bolinho em casa, mas você quer fazer rápido, não tem paciência de fazer o processo todinho certinho. Se você fizer assim, dá certo, tá? Só não dá certo quando fica batendo demais, porque a massa, depois que bate os ovos nessa mistura aqui, você já não bate mais a massa. Você só mistura, ela é pra ser uma mistura e não pra bater. Aqui vai o restinho da massa, ó. Sempre de pouquinho, nunca coloca a massa pra ela pesar e descer, entendeu? É sempre assim, de pouquinho mesmo. Ó, dá certinho. Se você fizer assim, vai dar certinho. Aí depois é só montar na travessa, vai ficar um bolo lindo para comemorar o aniversário de alguma pessoa querida, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou colocar na forma, ó. Essa forma é 34 por 24, tá? Dá essa massa certinho. Ó, o meu forno já tá pré-aquecido, 180 graus, e eu vou tirar ele quando enfiar o palito e sair limpo e tiver dourado em cima, tá? Porque não adianta dar um tempo de forno para cada pessoa, pessoal, porque cada forno assa de um jeito. Aí você dá um tempo de forno para uma pessoa, o forno assa de um jeito, o outro assa de outro, o outro leva mais tempo, o outro leva menos tempo. Então, para não ter erro, é só você furar com palitinho, saiu limpinho, o bolo está assado, tá bom? Bom, pessoal, enquanto o bolo tá assando, eu coloquei 1 litro de leite aqui na panela. Já coloquei na panela porque eu já vou levar ao fogo, tá? Então, esse daqui eu vou deixar, já vou colocar o leite para ferver. Vou deixar ele fervendo aqui. E aqui, pessoal, eu coloquei o leite lá para ferver. O que que eu faço? Aqui eu vou colocar... Eu tirei um pouquinho do leite lá do litro de leite para dissolver a maisena, tá? Eu não acrescento mais leite aqui, porque hoje eu estou fazendo para um bolo, então é 1 litro de leite só, tá? Tirei um pouquinho do leite lá da maisena e vou, tirei um pouquinho do leite e vou dissolver a maisena. Aqui com fouet, ó. Porque a maisena eu gosto de dissolver assim, pessoal, porque fica muito mais fácil. Quando você mistura já com leite, vai misturando já com o leite condensado, mistura tudo, costuma, para quem não sabe ainda, para quem não tem uma prática, ele costuma ficar umas pelotinhas ainda de maisena sem dissolver. Então, para não acontecer isso, eu gosto de misturar aqui a maisena para colocar no leite condensado, ó. Aí eu coloco aqui no leite condensado, tá bem dissolvido, tá vendo? Aí entra sem gruminho, sem carocinho, sem gruminho de nada, tá? Bem dissolvido aqui. Aqui, pessoal, eu vou acrescentar a gema. Essa gema já está peneirada, são 4 gemas peneiradinha, tá bom? Ela já tá peneirada, passei na peneira para tirar toda aquela pelezinha da gema. Não coloque a gema inteira no seu creme, tá bom? Porque geralmente a pele é que dá aquele cheiro de ovo, fica aquele cheiro de ovo. Então, é só colocar aqui, ó, a gema. E você vai misturando aqui o leite condensado, uma caixinha de leite condensado, a gema e a maisena. Ó, você mistura tudo aqui. Aqui, pessoal, tô colocando uma tampinha de essência de baunilha. Vai dar mais ou menos uma colher de sopa cheia, pessoal. Colher de sopa cheia de essência de baunilha, tá?
Aí deixa misturadinho, assim. Aí aqui você coloca Quando tiver fervendo lá, o leite, aí você leva para misturar junto com o leite, tá? O chocolate, que é 200 gramas de chocolate, e o creme de leite, que tem 300 ml de leite aqui, eu coloco depois do creme pronto, tá bom? Bom, pessoal, aqui ó, o leite já começou a ferver. Eu vou colocando aos poucos. É assim que eu gosto de fazer, para não empelotar. Quem não tem, como que fala, experiência, prática para fazer, é só fazer desse jeitinho que não tem como dar errado. Se o leite estiver fervendo, você vai colocando aos pouquinhos, o fiozinho assim, ó, fino aos pouquinhos, e vai mexendo. Aí mexe até o creme cozinhar agora, tá bom? Ó, tá vendo? Ele já ficou um pouco grossinho, tá vendo? Agora você só ir mexendo, não tem como ele empelotar mais. Aqui já tá um pouco grosso, ó, não vai empelotar mais. Você mexe até o creme ficar pronto. É que ele vai ficar bem grossinho e não tem erro, ó. Pra quem não tem experiência, fazer desse jeito é ótimo, pessoal. Agora eu vou mexer aqui até chegar no ponto certo. Bom, pessoal, meu creme já ficou pronto. Tá vendo? Ele ficou mais grossinho. Por que que eu deixo ele assim, pessoal? Ele parece que vai ficar duro, né? Mas é porque aqui ainda vai o creme de leite e o chocolate branco. Então, você não pode deixar ele muito molinho, né? Então, aqui eu coloco o chocolate branco, que são os 200 gramas de chocolate branco, tá? E aqui eu acrescento também o creme de leite, que aqui tem 300 ml de creme de leite, tá bom? Então, aqui eu coloco tudo, depois tirou do fogo, você já acrescenta o chocolate branco e o creme de leite. Aqui você vai mexendo, que o chocolate branco ele vai derretendo aqui, tá? Vai derretendo aqui, ó, porque o creme tá bem quente, né? Tá vendo como o creme ficou? Que tava com a consistência bem mais pesada, né? Agora ele fica mais, quando coloca o creme de leite, aí ele chega no ponto certinho, tá vendo? Você sempre tem que deixar, quando você vai acrescentar creme de leite, que esse daqui é um creme suíço. Quando você vai acrescentar o creme de leite depois no creme, ele não pode ficar muito molinho, porque como é recheio de bolo, ele tem que ficar mais espesso, mais grossão. E depois que você coloca o creme de leite, aí ele dá o pontinho certo, tá vendo? Aqui, ó, o chocolate branco já tá quase todo derretido. E ele fica no pontinho certo de açúcar, pessoal. Num litro de leite, com 300 ml de creme de leite depois. E só uma caixinha de leite condensado, porque o chocolate branco, ele chega no ponto certo do açúcar. Aqui, pessoal, vou rechear esse bolo com morango. Então, eu tenho aqui 3 caixinhas de morango, bem vermelhinho, bem madurinho. Tá, pra picar depois e colocar, fazer ele de recheio. Aqui eu vou deixar o recheio esfriar um pouco, tá bom? Aí aqui na panela mesmo, você coloca um papel filme aqui por cima, limpa as bordas da panela toda, coloca um papel filme aqui por cima. Se você não tiver papel filme, aquele saquinho de congelar, é só você tampar tudinho, sem deixar espaço pro ar entrar, e deixar ele esfriar um pouco, tá? Aqui, pessoal, é minha massa de bolo, ó. Ela ficou linda, tá vendo? Ainda tá quente, eu não vou tirar ela agora pra vocês verem. Vou deixar esfriar o creme e o bolo, pra depois eu montar pra vocês verem, tá bom? Bom, pessoal, enquanto o creme e o bolo estavam esfriando, o que eu fiz? Lavei todo o morango e já deixei picadinho, tá bom? Agora, vou ensinar vocês a montar aqui na travessa.
Bom, pessoal, aí o bolo deu um esfriado, o que eu fiz? Tirei as partes, só as laterais, cortei para ficar o bolo todo branquinho. E eu dividi ele, cortei em 3 partes, né? Em 3 partes que eu quero fazer 3 camadas de bolo, tá? Então, aqui, é só vocês colocarem assim, tá? Ó, tiram uma camada do bolo, coloca aqui. Aqui eu tenho uma mistura de leite com leite condensado. Então, eu dou uma molhadinha. Vocês têm que molhar do jeito que vocês gostam, tá? Pra ele ficar bem úmidozinho. Mas como essa massa, ela tá muito macia, eu não vou exagerar molhar ela. Então, eu vou molhando até eu umedecer todo o bolo, pra não ficar nenhuma pontinha dele sem molhar, tá bom? Porque o pessoal aqui gosta bem molhadinho, então eu vou fazer bem molhadinho, tá? Essa mistura de leite condensado com leite, ela fica muito boa, pessoal. Agora aqui eu vou colocar o creme, uma camada de creme, o creme já está frio. Vou colocar uma camada bem generosa de creme, tá, pessoal? Você pode colocar assim, ó. Espalhar. Espalhar tudo certinho. Fica um bolo muito gostoso, pessoal. Minha filha ama esse bolo de morango. Eu resolvi fazer ele assim, para vocês verem como que qualquer pessoa pode fazer um bolinho de aniversário para as pessoas que vocês gostam, sem ter a preocupação de tirar, colocar um bolo numa tábua, virar o bolo, sabe? Porque muitas pessoas não conseguem dar textura no creme, deixa o creme mole ou creme muito duro. Então, aqui não tem como você errar. Você põe o creme aqui, ó, você espalha bem ele todinho. Deixa ele retinho. Aqui eu coloco uma camada bem generosa de morango, pessoal. Bem generosa mesmo. E assim, você espalhar com a mão, pessoal, a mão tá bem limpinha, tá? Você consegue espalhar em todos os cantinhos da travessa. Quando alguém for pegar um pedaço de bolo, não corre o perigo de cortar um pedaço de bolo e naquele local tá sem morango. Então, aqui, ó. Coloco bastante morango, bem nos cantinhos, tem que ir tudo. Pra ficar bastante mesmo, tá, pessoal? Fica delicioso esse bolo. Muito, muito, muito bom. Ó, tá vendo? Bastante morango, não fica nenhum cantinho sem morango. Você coloca em todos os cantinhos, ó. Aí, pessoal, você pega outra camadinha de bolo, tá vendo? Ficou fininho, mas ó, outra camadinha de bolo, coloca aqui, ó. Certinho, tá vendo? Aqui você molha de novo com a misturinha de leite, com leite condensado. Coloca o leite condensado até adoçar. Não adoce muito, porque é como eu sempre falo nos doces. Doce, não precisa você colocar tudo doce demais, porque a massa já é doce, o creme é doce, e a calda é doce. Não precisa estar exagerando no doce em todas as coisas, porque tudo tem doce, tá bom? Então, assim, só tome cuidado para não deixar muito doce essa calda. Mas fica uma delícia, tá vendo? Ó, ficou tudo molhadinho, tudo certinho. Você acerta os cantinhos todos, ó. Coloca outra camada de creme. Aqui eu já coloco o restante todo. Espalha. Eu viro pro outro lado para ficar melhor para espalhar.
Você vem trazendo todo o creme pro cantinho. Tá vendo? Aquela quantidade de creme deu para fazer as 2 camadas certinho. Aí você coloca a outra camada de morango, igual a de baixo. Deixar em todos os cantinhos, tá vendo? Com a mão, pessoal, fica muito melhor de espalhar. Não tem outro jeito, assim, de distribuir os morangos no bolo inteiro. Assim fica mais fácil. Ó, 3 caixas de morango, vai dar certinho para esse bolo. E bem generoso, ó, todos os cantinhos com morango. Bastante morango. O morango, pessoal, solta o sabor dele pro creme agora. Então, no outro dia, quando você vai cortar, tá assim, saborosíssimo. Saborosíssimo mesmo. Bom, pessoal, aqui eu coloco a última camadinha de bolo, ó. O bolo ficou muito macio, muito fofinho, pessoal. Essa receita fica muito, muito, muito fofinha. Ó, e as camadinhas aqui, deixa eu ver se desse lado vai aparecer. Ela fica bem, né, separadinho, tá? Esse daqui os farelinhos de bolo que sobrou da parte que eu cortei. Então, os ladinhos que tá um pouquinho aberto, eu venho, porque a parte de cima dessa travessa é mais larga. Aí, com esse farelinho, você vai colocando na lateral, onde aparece um pouquinho do bolo, ó. Tá aparecendo um pouco do recheio e do morango lá. Então, eu tirei os farelinhos das partes que eu cortei e vou colocar aqui só para tampar as laterais, para quando colocar a calda, ele não ficar entrando no creme. Tá bom, pessoal? Então, assim, ó. Assim você vai fazer um bolo delicioso. Fica igualzinho o bolo, você virando numa tábua, né? Pra fazer pra decorar. E aqui, pessoal, agora você molha essa parte de cima, leva pra geladeira e deixa de um dia pro outro, tá? Você não decora no mesmo dia. Deixa ele gelar, deixa de um dia pro outro na geladeira. Aí, no outro dia, você vai e faz a decoração por cima. Quando ele gelar, pessoal, eu vou mostrar pra vocês a decoraçãozinha que eu vou fazer aqui em cima. Tá bom? E vai ficar bem bonitinha, porque não é porque o bolo tá numa travessa que você não vai decorar, não vai deixar ele bonito. Dá pra deixar ele bem bonito, mesmo estando em uma travessa. Eu tô ensinando assim, porque a dificuldade das pessoas é fazer um creme que dê uma consistência boa, que vire, no outro dia o bolo fique certinho, fique em pezinho, não desfaça o bolo. Então, para aquelas pessoas que têm muita dificuldade de fazer um bolo, virar numa tábua de bolo, ou numa bandeja, alguma coisa do tipo, essa maneira de fazer é ótima para quem não tem, quem não consegue, entendeu? Agora, terminar de molhar, só. E deixar, aqui eu vou colocar, você coloca para guardar na geladeira, ou um saquinho desse saquinho que de congelar mesmo, ou eu vou fazer assim, pessoal, para deixar bem.
aqui só pra baixar os pedacinhos que eu coloquei. A mão tá bem limpa, tá? Aí você coloca na geladeira. Agora, coloca um papel filme aqui por cima, tá? E depois, quando ele tiver geladinho, antes de servir, você faz uma decoraçãozinha por cima. Coloca uns morangos pra ficar bem bonitinho, para servir quando você não conseguir, para você conseguir fazer um bolo para quem você gosta, né? Então, aqui tô fazendo para minha filha, aí ela pediu para fazer assim, só para mostrar para vocês como que dá para fazer um bolo na travessa. Bom, pessoal, eu vou colocar ele para gelar. Quando eu for decorar, eu mostro para vocês direitinho como que eu decoro na travessa. Se vocês tiverem uma travessa bonita, como vocês vão fazer para alguém especial, para família mesmo, né? Vocês tiveram uma travessa bonita ou de vidro grande, porque eu não tenho uma grande. Então, eu fiz nessa transparente para mostrar para vocês que pode fazer em qualquer lugar, tá bom? Se for, vai pôr numa mesa de aniversário, então faz uma travessa de vidro bonita, que vai ficar lindo também, do mesmo jeito, decorando só em cima, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, aqui para decorar o bolo de travessa, eu vou bater um pouco de chantilly, tá? Dar o ponto nele para fazer uma decoraçãozinha no bolo de travessa, né? Então, pessoal, essa maneira de fazer esse bolo é mais para facilitar mesmo as pessoas que não sabem fazer, que não consegue montar um bolo e depois virar numa tábua, virar numa bandeja para fazer uma decoração, tá bom? Bom, pessoal, vou bater, vou deixar dar o ponto, tá? Aqui é o ponto, vocês têm que ver, depois eu mostro no final o ponto como fica. Bom, pessoal, eu deixei o bolo de um dia pro outro na geladeira, tá? Deixei porque de um dia pro outro ele fica muito saboroso. O bolo no mesmo dia fica gostoso, mas não tanto como de um dia pro outro, tá? O chantilly ficou assim, ó. Bati o chantilly, ó, tá vendo a textura dele, ó? Ele ficou assim. Agora eu vou usar um saquinho. Minha filha não gosta de chantilly, mas eu vou fazer uma decoraçãozinha só pra demonstrar pra vocês como que dá pra decorar e ficar bonitinho também o bolo de travessa, tá? Eu vou fazer uma decoração rápida, porque se a sua mão for quente, o chantilly briga muito com mão quente, viu? A minha é bem quente, tá bom? Bom, pessoal, vou fazer umas rosetas aqui, só pra dar uma finalizada mesmo, tá? Então, ó, vou fazendo essas rosetas. Aqui vai ficar uma... pra mostrar pra vocês que dá pra fazer uma decoraçãozinha, fazendo, mas pra mostrar mesmo que dá pra decorar numa travessa. Eita, essas coisas acontecem, até bom que acontece assim. Uma apertadinha que você dá a mais no bico já sai. Eu tô usando esse bico, é um M. Vou fazendo assim, depois eu vou colocar uns morangos por cima, pessoal. Bom, pessoal, eu tô fazendo uma decoraçãozinha simples, tá? É só pra mostrar pra vocês se inspirarem em uma decoraçãozinha simples pra fazer. Ó, o morango, eu parto assim, ó, só partir só assim, tá? Só assim, e vou colocando, vou arrumando tudo direitinho. Ó, aí aqui eu vou colocando mais, vou fazer só mais essa voltinha aqui. E o bolo tá pronto. Um bolo de travessa. Justamente para as pessoas que têm mais dificuldade de fazer um bolo decorado, de colocar numa tábua, de decorado, o bolo ficar firmezinho, ele não se desmanchar, tá? Eu fiquei um pouco nervosa para fazer esse bolo, mas se vocês não entenderam alguma coisa, é só mandar uma mensagem, tá bom? De alguma dúvida que eu explico, tá bom? Ó, fazendo assim.
Aqui eu só vou partir um morango assim, abrir aqui e colocar aqui no meio. Pronto. Aqui. Decoraçãozinho, o bolo ficou bonito, apetitoso, tá uma delícia essa receita, tá? Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curte, compartilha, tá? E comentem também, tá bom?